presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre revelou sábado que as receitas daquela associação diminuíram cerca de 17 mil euros na época 2009-2010, em comparação com a época anterior. António Costa falava na abertura da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Futebol de Porto Alegre, onde foi aprovado o relatório de contas referente à época passada. Não foi uma época fácil. Não há dúvida que a crise que o nosso país atravessa está-se a refletir também no futebol e concretamente na nossa associação. Pelos mapas que constam no relatório, verifica-se que, em relação à época anterior, houve uma diminuição das receitas na ordem dos 17 mil euros. É uma importância significativa que conseguimos, com muito esforço e habilidade, não é, levar o barco a bom porto e conseguir um lucro, embora pequeno, mas o saldo, como vê, é positivo. A Assembleia Geral Ordinária foi precedida por uma sessão extraordinária, na qual foi aprovada uma proposta de atribuição do grau de sócio honorário da Associação de Futebol de Porto Alegre a João Bonacho, atual presidente da Assembleia Geral daquela instituição. Significa para mim, digamos que um reconhecimento pela dedicação que tenho demonstrado nesta casa ao longo de vários anos, aliás, como tenho demonstrado ao longo de outras casas onde trabalho, sempre com o mesmo espírito de abnegação, com o mesmo espírito de solidariedade e com o mesmo espírito de bem servir. O final da sessão extraordinária da Assembleia Geral coincidiu com a realização dos sorteios das provas para a época 2010-2011, organizadas pela Associação de Futebol de Porto Alegre. Na prova maior do futebol distrital, o campeonato de séniores conta este ano com a participação de 19 equipas, menos duas que na época anterior por desistência do Nisa e Benfica e do Alter. As equipas foram agregadas em duas séries e vão jogar entre si em duas voltas, a fim de apurarem os 4 melhores classificados de cada série, que posteriormente integrarão a divisão de honra. As restantes participarão na primeira divisão. Vamos procurar sempre fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é a conquista. A conquista é subir mais uma vez a terceira divisão, agora com os pés bem assentos no chão, ciente de que outras coisas podem influenciar esse mesmo campeonato. Vamos ter calma, vamos trabalhar e no final fazemos as contas. Os objetivos da equipa de futebol sénior é ganharmos todos os jogos. Vamos fazer um grupo forte, mantivemos a base de anos anteriores, em especial da época 2009-2010, e estamos convictos que este ano vai ser um ano que nos pode dar algumas alegrias a nível do futebol sénior no distrito de Porto Alegre. Sim, não, acho que não vamos. Nós chegamos a terceiro lugar na próxima época, já é muito bom. Não temos objetivos para mais, neste momento o Sport Clube Estrela tem uma dificuldade financeira e não consegue pensar mais e não pode ir mais além. Mas estamos convencidos que vamos ter uma equipa muito competitiva, muito aguerrida e que a médio prazo isto se possa traduzir em objetivos mais elevados. Agora, nós, como sempre e como em todas as épocas, vamos entrar sempre para ganhar todos os jogos. Tentar fazer um bocadinho melhor do que o terceiro lugar na nossa série do ano passado. Não digo lutar pelo título, mas da segunda divisão, sempre falando da segunda divisão, mas ter outras aspirações, dar mais luta aos primeiros, ser uma equipa disciplinada, com muito rigor. Os sorteios das provas da Associação de Futebol de Porto Alegre para a próxima época contaram com a presença do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Amândio de Carvalho. É muito importante que nós tenhamos a noção do que as associações vão realizando ao longo de cada época, para podermos aquilatar inclusivamente os apoios que a própria Federação tem a obrigação de prestar a cada associação. Down.